O nosso evangelho de hoje é Lucas 14, versículos 1 e de 7 a 11, sábado da 30ª semana do Tempo Comum, hoje é dia de São Carlos Borromeu. Aconteceu que no dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Detalhes importantes a serem observados. Jesus vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus no dia de sábado, com outros fariseus, e está sendo observado por eles. Nesse banquete, Jesus é espiado, investigado, pois a intenção de quem o convidou não é ser cortês, amigo, mas promover armadilhas. Por outro lado, Jesus propõe o reino de Deus, dando a todos a possibilidade de reconhecerem a dignidade humana e seu valor diante de Deus. Ali, Jesus se encontra como cordeiro no meio de lobos, amantes do dinheiro, hipócritas, filhos de Deus, Os hipócritas, filhos de Deus, entre aspas aqui, esses filhos de Deus, revestidos da máscara da pureza. Estar entre eles é um sinal de estar na história para a salvação de todos. Naquele ambiente existe a competição social, a desigualdade entre as pessoas e a valorização da riqueza. As categorias valorizadas nesse tipo de banquete eram os amigos, os irmãos, os parentes e os vizinhos ricos. Jesus propõe, como forma de eliminação de qualquer interesse por honra, títulos ou privilégios, que seja convidado outros tipos de categorias, os pobres, aleijados, os coxos, os cegos, aqueles que não têm nada a oferecer em troca. O banquete não é para a conquista de interesses pessoais. Certamente os fariseus queriam observar Jesus e serem bem vistos na sociedade. De banquete em banquete, assim vão vivendo o jogo do interesse por si mesmos. Certamente eles faziam o que a tradição recomendava, seguiam os ditames sociais antigos, procuravam não errar na forma do banquete. Por outro lado, escondiam as verdadeiras necessidades, facilitavam a riqueza de quem queria ser honrado à vista de todos. E no final, tudo terminava num tremendo jogo de interesse, porque era a esperteza aqui valorizada. Em outras palavras, mesmo sendo do povo de Deus, agiam com as mesmas tramas mundanas. Jesus deseja que seus discípulos façam banquetes para os necessitados, se bem que aqui também existe um grande risco, o de oferecer à sociedade a impressão de ser caridoso, empenhado com os menos desfavorecidos. Muitos são, por causa disso, assistencialistas, preocupados em fazer, talvez, a famosa política do pão e circo. O que Jesus quer de verdade é que a vida dos seus discípulos seja doada, entregue para o bem desses marginalizados, de todos aqueles que têm necessidade, sejam quais forem. Se é para o bem delas, devem agir. Como já disse outras vezes aqui, é necessário que cada discípulo seja um dom para o outro. O relacionamento com os mais pobres não se conclui com o dar alimentos ou roupas, mas também com a verdadeira atenção a eles em todos os meios. Nas pastorais, na igreja, nos encontros, diante de outras pessoas, principalmente se forem da sociedade mais elevada. O pobre deve ser valorizado, amado, tratado como o que de fato é um ser humano e preferencial para Deus, certamente. Em outras palavras,
O discípulo deve ser, por amor, dedicado à causa dos mais necessitados em todos os sentidos, especialmente o desejo de salvá-los. O exemplo mais perfeito é o do próprio Jesus na ceia. Ele que é o amor, ou ele que é o maior, colocou-se a serviço de todos. Além disso, toda a sua vida foi na humildade e na simplicidade, todo voltado para o Pai e todo para o bem de todos. Serviu até dar sua vida. O ideal é que o discípulo seja pobre do mundo e rico de Deus. Que sua riqueza seja somente viver segundo Jesus Cristo. Que seu apego seja o de ser desapegado. Que seu interesse seja o de viver o interesse salvífico de Deus. Ele não foi convidado a amar o pobre por ser pobre, mas amar desinteressadamente, amar sem esperar recompensa alguma. Dessa forma, o discípulo expressa o amor de Deus. Somente quem ama assim pode ser elevado, tido como diferente de um mundo que vive as mesmas amarras da lógica do poder do passado. Ele é convidado a superar Israel, que mesmo tendo sido o povo de Deus, não conseguiu se desvencilhar da forma de pensar do mundo. Pior ainda, colocou-a dentro do templo. O discípulo tem que se livrar dos títulos honoríficos, dos distintivos e de tudo aquilo que o coloca na condição de melhor do que qualquer outra pessoa aos olhos do mundo. O discípulo tem que ser realmente um dom, tem que ser um oásis, tem que ser a transparência de Deus onde ele se encontra. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.